Meu Deus do céu. Deus me livre, parei de parto normal. Dói muito. Olá, família. E como é que estão as coisas por aí? Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas e ainda não me conhece, eu me chamo Tamira Almeida. Muito prazer. Eu sou enfermeira obstetra, atuo no SUS, mas eu também sou empreendedora e eu possuo uma equipe de acompanhamento gestacional chamado Lotus Parceiras Urbanas, que é uma equipe de acompanhamento de famílias. Nós transformamos o nascimento do seu bebê, ressignificando cada parto. Mas, principalmente, eu sou mãe de um garotinho lindo chamado Pedro Henrique. No meu último vídeo publicado, se você ainda não assistiu, eu vou deixar ele aqui fixado no card para você e também aqui na descrição do vídeo. Mas eu falei um pouquinho sobre o medo do processo do trabalho de parto e parto vaginal. O medo da dor que esse processo acarreta. E eu prometi que eu falaria um pouquinho com vocês sobre métodos não farmacológicos para alívio da dor que nós utilizamos com as gestantes. E é um direito seu utilizar esses métodos durante o seu trabalho de parto. E eu vim destrinchar aqui para vocês esses métodos e falar de uma forma bem didática e bem tranquila para que você consiga entender que esses métodos são possíveis de ser utilizados na sua casa e muitos deles você já pode estar iniciando a atividade enquanto gestante. Contextualizando um pouquinho, nós falamos sobre o medo da dor ser um medo legítimo e comum para muitas mulheres, principalmente nos dias de hoje, em que as informações são muito difundidas, ou seja, elas se espalham de forma rápida. Mas aí, nem todas essas informações são qualificadas. E é isso que acaba acarretando nesse processo de temer a dor do trabalho de parto. E muitas vezes temer o próprio trabalho de parto e o parto. E a gente também falou um pouquinho sobre esse sentimento vir muitas vezes antes mesmo de uma gestação. Me diz aqui embaixo se você já esteve gestante e se você não ouviu antes da gestação que, meu Deus do céu, Deus me livre, parei de parto normal. Dói muito. Sem nem ao menos ter experienciado essa vivência. Eu, antes de me formar como enfermeira obstetra e também antes de passar pelo meu próprio parto, ouvia isso todos os dias. E, na verdade, eu ainda ouço. Todos os dias eu ouço as gestantes dizendo: meu Deus, eu não trabalharia com isso. Gestantes e acompanhantes. Mas a verdade é que alguém precisa fazer isso. E graças a Deus que nós temos a equipe de enfermagem obstétrica também alinhada a esse processo. E aí a gente consegue trazer para vocês tanto a informação qualificada sobre esse processo da dor ser um processo natural e fisiológico, e por isso você não precisa temê-lo, mas a gente também traz aqui para vocês, e principalmente para você, gestante, que está se preparando para passar pelo trabalho de parto e parto, que existem mecanismos e estratégias que você pode utilizar para minimizar a dor. E eu não estou falando aqui só de analgesia de parto, não, tá bom? Para que essa explicação fique bem tranquila, eu vou dividir para vocês em 5 grandes tópicos de métodos não farmacológicos para alívio da dor que você pode estar utilizando durante o seu trabalho de parto e também no seu parto, que de fato vão aliviar e vão trazer muito mais satisfação para esse momento do seu parto. Algo que eu preciso reforçar, que eu não falei no último vídeo, ou que eu falei de uma forma muito simplificada, é que o processo de dor é muito singular. E o que isso significa? Significa que cada pessoa vai ter o seu próprio limiar de dor, a sua própria sensibilidade à dor. E isso é muito particular. Então, eu não consigo dizer para você se, de fato, o parto vai doer muito ou vai doer pouco. Porque, acreditem, eu já ouvi os dois relatos. Eu já ouvi que dói mais para dilatar e eu já ouvi que dói mais para parir. E eu já ouvi que não doeu nada, assim como eu já ouvi que já doeu muito. Então, esse processo ele é muito particular. E essa informação é muito importante que esteja na sua cabeça. Porque você parindo, não vai ser a sua mãe parindo, não vai ser a sua irmã parindo, não vai ser a sua vizinha parindo, não vai ser a sua prima parindo. A gente pode, deve e tem que ouvir outros relatos. Eu mesma contei o meu relato aqui. Se você ainda não assistiu,
Eu também vou deixar aqui no card e aqui no box da descrição para que você vá lá acompanhar como aconteceu comigo, mas o que aconteceu comigo não vai acontecer com você. Assim como eu sei que numa nova gestação, o que aconteceu no primeiro parto não vai ser igual ao segundo parto, porque cada pessoa tem o seu processo e cada processo ainda é singular. Eu acredito que vocês já tenham conversado com outras mulheres e se não conversaram, o ideal é que vocês busquem é, essa fonte de informação através de cursos de orientação de famílias, rodas de conversa de gestantes que estão espalhadas por aí, principalmente dentro das nossas unidades básicas de saúde que acabam formando esses grupos, e ouçam as histórias de outras mulheres que passaram pelo mesmo processo que você, não somente vindo das pessoas que estão ali no seu núcleo familiar. Porque muitas vezes essas pessoas que estão de fora do processo, do nosso núcleo familiar, são as pessoas que vão, de fato, passar para a gente informações totalmente. Eu não me recordo do termo em específico, porque, infelizmente, eu ainda estou passando pelo processo de puerpério. Eu digo que eu sou uma puérpera, ou seja, a mulher que pariu há 1 ano e 4 meses. E, sim, eu ainda esqueço termos e palavras assim, simplesmente foge. Mas vamos dizer que essa pessoa que não te conhece, que não é da sua família, que está grávida também, ou está indo num grupo, numa roda de gestantes, para conversar e falar sobre a sua própria história, ela jamais vai chegar naquele cenário levando informação ou levando uma história para assustar a outra gestante. E, principalmente, essas rodas, esses cursos, eles funcionam através de um manejo e uma organização de um profissional da saúde, que é o essencial. Você ter acesso a um profissional da saúde que consiga ouvir o seu relato, ouvir o seu temor e conseguir trazer informação qualificada para você, para que você consiga desconstruir essa imagem que você tem do parto normal ou desconstruir esse medo que foi criado em você do parto normal e começar a construir a sua própria história, a sua própria essência, a sua própria existência. Mas eu já falei muito sobre isso. Vamos, de fato, aos métodos. É muito importante ressaltar que dor é totalmente diferente de sofrimento. Quando a gente tem uma parturiente, ou seja, uma mulher em trabalho de parto, que está acolhida, informada, ciente das ferramentas que ela tem à disposição para passar pelo trabalho de parto, a gente consegue utilizar essa dor como uma moeda e uma troca de força, e não como um trauma. Por isso, o objetivo aqui, com esses métodos não farmacológicos para alívio da dor, não é eliminar a dor, mas é transformá-la para que você consiga utilizar esse momento e esse sentimento e essa sensação de desconforto para que você possa transformar a forma como você lidará com ela. O primeiro tópico de métodos não farmacológicos para liquidador que eu vou falar com vocês são os métodos corporais ou posturais. Vocês vão entender por que eu faço essa separação. Dentro desse grande método, nós temos deambulação, que nada mais é do que você caminhar e andar durante o seu trabalho de parto. E isso é imprescindível porque quando você caminha, quando você se movimenta, você automaticamente, sem que haja a necessidade de utilizar algum dispositivo, você faz uma movimentação do quadril. E movimentar o quadril é imprescindível durante o trabalho de parto. Por isso que caminhar já é uma atividade física, inclusive, que você pode tentar fazer já durante a sua gestação. E, de fato, trazendo para a minha própria história de parto, caminhar auxiliou bastante no meu processo. Durante o meu trabalho de parto, eu
disse no meu vídeo do meu parto que eu dormi bastante, mas eu também me movimentei bastante. E eu disse que eu descobri nesse dia que aqui no meu prédio, no meu condomínio, existem cadeiras de rodas para facilitar a locomoção das pessoas, principalmente porque aqui moram muitos idosos. Mas nesse dia em específico, e assim, de uma forma totalmente automática, eu não pensei muito, mas eu optei por ir andando até o elevador. Desci de elevador, óbvio, eu não desci de escada, até porque eu moro no sétimo andar, mas eu optei por caminhar do elevador lá no térreo até o estacionamento para que esse movimento auxiliasse o posicionamento do meu bebê no meu quadril. Então, caminhar, deambular, como a gente fala, é um método não farmacológico para alívio da dor que você já consegue fazer durante a sua gestação e utilizá-lo também no dia do seu parto, no seu trabalho de parto, para diminuir essa sensação dolorosa, justamente porque ao caminhar você se movimenta, seu corpo se movimenta e o bebê se movimenta. Então, a forma com a qual a contração vai incidir em cima da sua pelve se modifica a cada contração, porque você está movimentando o quadril, esse bebê, esse útero, todos os seus ligamentos estão em movimento também. Então, a contração não fica fazendo uma pressão única e específica em cima de uma única região, justamente porque você está fazendo essa movimentação. Você também pode e deve se posicionar de forma mais verticalizada durante o seu processo de trabalho de parto. Vamos entender como isso funciona. Nós temos a gravidade. Sabe a gravidade do universo? Joga tudo para baixo, ó. Joga tudo para baixo. Durante o seu trabalho de parto, quando você está de pé, de cócoras agachada, em qualquer posição em que o seu quadril fique mais baixo do que o seu tronco, do que a sua cabeça, você está numa posição verticalizada. E a gravidade ajuda a pressão a acontecer no local que ela precisa acontecer, para que tanto o trabalho de parto evolua de uma forma mais rápida, vamos dizer assim, e também para aliviar a pressão em ligamentos subjacentes, né? Ligamentos que estão próximos à região em que o passo de fato vai acontecer e que precisa ter toda uma modificação estática, ou seja, a acomodação do seu corpo para que o trabalho de parto e parto aconteça, mas que não precisam necessariamente ser impactados. E aí, por que eu trago esse exemplo? Na maioria das vezes, a gestante se posiciona deitada de costas de barriga para cima. Essa é a posição mais tradicional da gestante. Até para dormir, todo final da gestação é um pouquinho mais cansativo e traz muito mais pressão para a parte da frente, né, aqui em cima da pelve, bem abaixo da barriga. E quando a gente está deitada de barriga para cima, principalmente, ajuda com esse desconforto. Mas dificulta com outros processos. A gente sabe que respirar com a barriga para cima é praticamente impossível. E lá no trabalho de parto, a gente acaba impactando o osso sacro, que é esse osso que tem aqui, ó, no final da nossa coluna, que a gente consegue sentir ele já quase lá no nosso bumbum, quando a gente está deitada de costas. E o bebê, ele vai solicitar que esse osso, no final da sua coluna, faça uma movimentação dentro das limitações que ele tem, para que o bebê, de fato, consiga fazer o mergulho e passar pelo canal de parto no dia do seu trabalho de parto, do seu parto. E quando a gente está deitada de costas, a gente traz muito mais impacto para essa região, que está ligada ao processo do trabalho de parto, mas não necessariamente diretamente ligada, vamos dizer assim. Então, quando você se posiciona de forma mais verticalizada, deixando todo o seu quadril liberado para se movimentar, mesmo que ele faça movimentações espontâneas, que você não precise necessariamente comandar fazendo algum tipo de exercício ou mesmo alguma utilização de dispositivos, a gente já diminui a dor do trabalho de parto nesse momento, neste processo. Muito porque quem já passou pelo processo de trabalho de parto sabe que a gente sente bastante desconforto na região lombar.
E vou falar mais para frente sobre um outro método que está ligado diretamente a esse desconforto na região lombar. E esse desconforto da região lombar, ou seja, nas costas, está muito ligado a esse momento em que o bebê precisa fazer essa movimentação com o seu osso sacro e, de fato, conseguir mergulhar para dentro da pelve para chegar no canal de parto e nascer. Dentro dos métodos corporais e posturais, eu não poderia esquecer, deixar de falar aqui sobre a bola suíça, que é a queridinha das maternidades. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui a imagem para que vocês consigam ver. Mas a bola suíça nada mais é do que aquela bola de pilates, né? Uma bola bem grandona, que a gente consegue sentar em cima dela e fazer inúmeros movimentos pélvicos com ele. E esses movimentos pélvicos são imprescindíveis, pelo que eu já falei, da deambulação, só que com a bola suíça a gente consegue fazer movimentos amplificados, né? A gente consegue fazer movimentos com uma amplitude maior. E isso, para o trabalho de parto, é magnífico. Nós também dispomos da utilização do segundo método, que eu vou nomear aqui como métodos térmicos. No método térmico, nós conseguimos colocar o uso de calor ou mesmo resfriar algumas regiões do corpo da gestante, para que com essa modificação de temperatura a gente consiga fazer com que você tenha mais relaxamento naquela região e com isso tenha uma diminuição dessa sensação dolorosa durante o trabalho de parto. Os principais utilizados nas maternidades e que você já pode começar a fazer da sua casa são as utilizações de calor. E como é que a gente consegue utilizar calor na maternidade ou aí na sua casa? Mais prático do que isso não existe, gente. Banho morno de chuveiro. Esse eu já digo que é o queridinho das próprias parturientes, porque a gente tem a experiência de colocar uma parturiente ou no chuveiro ou na banheira para a maternidade que tenha a opção de te disponibilizar uma banheira, use-a, porque é muito bom. A gente chama esse de banho de imersão. E para aquelas maternidades que têm a possibilidade de te ofertar apenas o banho no chuveiro, use-o também. Eu conheço muitas gestantes que eu mesma utilizei muito no meu trabalho de parto, que entram para o chuveiro para justamente conseguir fazer aquele relaxamento e não querem sair de lá. E muitas vezes esses bebês acabam nascendo no chuveiro, que totalmente normal, pode nascer bebê no chuveiro, não tem nenhum problema. E particularmente eu adoro. Também falei aqui um pouquinho sobre frio, né? A gente também consegue colocar o frio ali dentro desse momento do trabalho de parto para poder auxiliar na analgesia de parto. Mas eu vou falar com vocês sobre esse em específico num outro vídeo. Mas, para os métodos térmicos, não se esqueçam, nós temos as utilizações do banho morno no chuveiro ou na banheira, e a gente também consegue fazer compressa morna e ainda tem a utilização de escalda-pés, que você pode fazer na sua casa também. O terceiro método eu vou nomear como método manual ou tátil, e dentro dele estão inseridas as massagens. Massagem é algo que eu gosto muito de fazer na gestante, porque eu realmente percebo que ela sente muita diferença na sensação dolorosa durante o trabalho de parto, enquanto ela está sendo massageada. Mas é claro que a gente precisa manter a escuta ativa para perceber que aquela mulher está de fato gostando daquela massagem que nós estamos fazendo ou ela está detestando. Eu já vi várias vezes a gestante empurrar o acompanhante para que ele saísse, parasse de fazer a massagem. Por quê? Às vezes, durante o processo de trabalho de parto, a contração ela vem numa intensidade diferenciada dentro do mesmo processo. E aí, a gente realmente precisa estar atenta, a gestante, a cada contração, para entender o que ela está demandando de necessidade para a gente também. E a gente consegue trazer muito acompanhante para fazer essas massagens na paciente. Principalmente massagem onde? Na região lombar, que foi onde eu falei que a gente sente muito desconforto. As contrações de trabalho de parto, elas trazem uma sensação de desconforto que vem normalmente das costas para a barriga e a gente sente uma pressão para baixo.
E aí, às vezes, fazer uma massagem aqui nessa musculatura das costas é o que mais auxilia. Eu costumo fazer massagem nas costas inteiras da gestante, porque eu quero que ela realmente consiga relaxar toda a musculatura das costas e ficar realmente o mais relaxada e tranquila possível dentro do processo que ela já está passando. E a gente coloca muito acompanhante para fazer essas massagens, principalmente na região lombar, em cima desse osso sacro. A gente mostra para ele ali mais ou menos onde é que fica esse osso sacro e ele fica muito focado ali. Eu já percebi muito isso. O acompanhante fica muito focado ali, naquela região lombar. E às vezes ali em específico, somente fazendo aquela pressão ali, pode trazer uma sensação de angústia para o paciente. E aí é por isso que eu percebo que elas às vezes empurram o acompanhante. Mas elas sempre deixam a gente ficar ali fazendo a massagem, porque a gente faz uma massagem mais generalizada, vamos dizer assim. A gente não foca só em um local para essa massagem. A gente consegue espalhar esse movimento que a gente faz com as mãos. Ainda dentro desse método manual e tátil, eu vou falar para vocês sobre a compressão que a gente faz no quadril, mas aí precisa ser um profissional habilitado para fazer isso. E a gente consegue fazer essa compressão do quadril junto com uma contração. E aí essa compressão do quadril dentro da contração acontecendo traz um alívio para a paciente, justamente porque essa sensação de pressão que está empurrando para baixo, diminui o impacto dela, vamos dizer assim, né? Eu não sei se vocês já viram, eu acho que é até importante vocês procurarem dentro das mídias sociais, como um todo, vídeo de profissionais mostrando como funciona o mecanismo das contrações. Eu posso até tentar trazer para vocês aqui, de repente, numa estratégia de vídeo curto, como funciona a contração. E a contração, ela acontece como uma onda que leva o seu corpo a formar uma onda de cima para baixo. Então, quando você está no processo da contração, você sente muita pressão, principalmente lá embaixo, no local de saída do bebê. E aí, com essa compressão ali no seu quadril, na hora da contração, a gente consegue diminuir um pouquinho do impacto dessa contração lá no seu solo do útero, no seu assoalho pélvico e nas regiões mais abaixo, onde podem estar tendo desconforto por conta dessa contração que está acontecendo. E por último, mas não menos importante, a gente utiliza esse método em casa com vocês, ainda dentro dos métodos táteis, e funciona super, que é o repouso. O repouso, eu vou falar de uma forma bem tranquila, ele é a utilização de um tecido. O rebozo é um tecido específico, mas o que a gente faz com o rebozo é basicamente movimentar, fazer movimentação do seu quadril de forma não espontânea para você, mas utilizando um dispositivo, que nesse caso é o rebozo, para movimentar, chacoalhar bem o seu quadril e auxiliar essa movimentação, que eu já falei que você pode tentar fazer com a bola suíça e também deambulando. Só que com o rebozo a gente consegue fazer essa movimentação de forma mais rápida ou mais lentificada, dependendo de como a gente está conduzindo essa movimentação do rebozo. E isso por si só traz um relaxamento para você, porque a movimentação do rebozo como um todo, eu estou até aqui replicando o que ele faz, já dá essa sensação para a gente. Eu não posso deixar de falar aqui sobre os métodos sensoriais e ambientais. Esse a gente utiliza muito. Eu não sei se você me acompanha, né, na outra rede, mas vou deixar aqui o meu arroba, que é o EO Tamira Almeida, e lá você vai conseguir ver algumas imagens das minhas assistências, e a gente sempre tenta trazer essa ambiência para o parto, que é deixar a sala de parto, não só a sala de parto, mas quando eu falo sobre a minha assistência particular pela Lotus, Parteiras Urbanas, que também tem um arroba, é o arroba lotus.parteiras, a gente sempre tenta deixar o ambiente menos iluminado. Porque quanto menos iluminação tiver ali naquele cenário, menos você vai estar concentrada no que está acontecendo do lado de fora do seu corpo e mais você vai estar centrada no que está acontecendo dentro do seu corpo, nas movimentações que o seu bebê está fazendo,
nas modificações que o seu corpo está passando para aquele processo acontecer. E isso, por si só, já traz uma diminuição da sensação dolorosa. Mas a gente também consegue acrescentar a esse ambiente aromas, que é o processo da aromaterapia, e outras tecnologias também que a gente consegue inserir como profissionais, mas o aroma é muito utilizado, principalmente nas maternidades também, e a gente consegue utilizar os cheiros, né, que estão dentro desses aromas, a depender da necessidade da paciente. O profissional que está conduzindo a aromaterapia, ele vai analisar o ambiente, analisar a paciente, analisar o que está sendo necessário naquele contexto, para, de fato, ofertar primeiro para a paciente, para ver se ela gosta e se ela se identifica com aquele cheiro, e, de fato, depois colocá-lo e dispersá-lo para que a paciente faça a utilização dessa tecnologia, desse método não farmacológico para alívio da dor. Eu só não vou falar aqui qual é o método que a gente mais utiliza para alívio da dor em específico, porque eu sei que vocês vão logo passar na farmácia para comprar e não é para ser utilizado assim de forma indiscriminada. Então, calma lá. Mas, se você, gestante, estiver indo para uma maternidade, mesmo que esteja no SUS, pergunte se eles têm à disposição a utilização de aromaterapia para te auxiliar ali no seu processo de trabalho de parto, para trazer relaxamento, trazer mais alívio para a dor, trazer uma sensação mais gostosa e mais vibrante para esse seu processo de trabalho de parto e parto, tá bom? E aí, por último, mas não menos importante, nós temos um método de respiração e concentração. E aí, o que concentração tem a ver com isso, Tamira? Eu com certeza vou estar muito concentrada no meu trabalho de parto, porque a dor vai estar acontecendo ali, eu vou estar muito concentrada no que vai estar acontecendo. Isso é o que você acha que vai acontecer ali naquele dia. Mas a verdade é que a gestante, em trabalho de parto, ela busca muito acolhimento. E às vezes, nessa busca por acolhimento, você se dispersa procurando informações, aí você olha para o seu acompanhante de repente está distraído. Então, dentro do que a gente fala sobre concentração, o apoio emocional é fundamental. Por isso que eu bato muito na tecla de que o acompanhante precisa ser tão preparado quanto a gestante para a vivência desse trabalho de parto. Outro cenário que precisa ser construído na sua cabeça é a visualização do final daquele processo, é você conseguir visualizar que você pariu, que o seu bebê chegou, que o seu bebê está no seu colo, que o seu bebê está chorando, que tudo aquilo que você idealizou, sonhou e se programou para acontecer, de fato aconteceu, que você conseguiu o seu trabalho de parto sonhado. E isso tudo está no nosso inconsciente, precisa estar no nosso inconsciente, mas no nosso consciente também. Você precisa se visualizar dentro dessa cena. E por que eu falo que isso é muito importante? Eu trabalho muito isso, principalmente com as gestantes que estão muito próximos de dar à luz, que é tentar trazer esse visual, enxergar aquele cenário, aquela cena final de que o seu bebê de fato nasceu. Porque é através dessa visualização que você consegue formular e construir essa realidade dentro daquilo que você está pensando. Porque eu sempre falo com as gestantes, o trabalho de parto, ele vai demandar muito do seu corpo físico. Sim, é claro, as contrações, todo o processo do expulsivo, tudo isso tem um fator mecânico corporal muito grande associado. Mas o trabalho de parto, eu sempre falo que ele é praticamente 70% mental. Você precisa colocar na sua cabeça que de fato vai dar certo. Porque do contrário, a gente até brinca dizendo que existe, mas não existe isso. Acontece o que a gente chama de distócia emocional. É uma gestante que não consegue parir simplesmente porque ela colocou na cabeça dela que ela não vai conseguir parir. E ela muitas vezes não pare. Vocês vão perceber uma modificação da luz, porque ficou escuro aqui. A minha luz externa se foi, né? Nosso grande astro. E aí eu precisei ligar a luz da sala, então vocês vão perceber uma coloração diferente, mas ainda dentro desses métodos de respiração e concentração
óbvio, eu preciso falar para vocês sobre a respiração. Respiração é algo que a gente trabalha muito com a gestante no trabalho de parto. Justamente porque informações não qualificadas chegam às nossas gestantes o tempo todo. E isso muito pautado no que a gente vê nas grandes mídias também. E um erro muito grande que as gestantes acabam cometendo durante o seu trabalho de parto é respirar errado. Mas aí você me pergunta, como assim respirar errado? Eu sei respirar. Desde o dia que eu nasci eu respiro, então eu sei respirar. Só que a respiração do trabalho de parto, ela é uma respiração diferente. A gestante que está em trabalho de parto muitas vezes passa pela contração e ela termina respirando assim. Essa respiração é muito rápida e ela não leva de fato oxigênio para o seu pulmão. E ela também não leva oxigênio para o seu bebê. Para perceber e tenta fazer aí na sua casa agora essa respiração, para ver se você não vai sair mais cansada dela do que quando você começou a respirar dessa forma. E isso a gente sempre trabalha o tempo todo com a gestante no trabalho de parto, porque durante a contração, o ideal é que você faça respiração consciente. E como é que isso funciona? Você precisa estar atenta à maneira com a qual você está respirando e respirar de forma tranquila. A gente fala o tempo todo com vocês em trabalho de parto, né? Durante o trabalho de parto. Respira devagar, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. A gente vai falando dentro desse contexto, para que você imite na respiração a forma com a qual nós estamos orientando com que você faça. E automaticamente vocês fazem esse padrão de respiração mais controlada e esse controle da respiração faz com que a sensação dolorosa seja diminuída para você. E o vídeo foi esse, né? A minha luz hoje realmente não está ajudando o meu grande astro, que foi muito, muito rapidamente hoje. Mas eu preciso sempre reforçar para vocês que os métodos não farmacológicos para alívio da dor, eles trazem para a mulher a autonomia. Na verdade, eles devolvem para vocês a autonomia do seu processo de trabalho de parto e parto. Justamente porque você tem a opção de utilizá-lo ou não utilizá-lo, e quando for utilizar o método que melhor lhe convém. A gente sempre conversa com a gestante, com a parturiente, né? A mulher que está em processo de trabalho de parto, para que ela esteja aberta a experimentar tudo que vai ser oferecido ali naquele dia do seu trabalho de parto. Estude sobre todos esses métodos antes de chegar lá na sala, obviamente. É muito importante estudar sobre o trabalho de parto. E quando você chegar lá, experimente e depois utilize somente aquilo que realmente te fez bem. Você não precisa fazer tudo isso aqui que eu falei. Não é preciso. A gente sempre fala. Parto não é crossfit. O ideal é que você chegue lá, utilize métodos que possam te trazer um conforto para transformar esse momento do seu trabalho de parto naquele cenário idealizado por você. Porque a gente sempre tem o plano A que eu falo, né? Toda mulher constrói como vai ser esse nascimento do seu filho. A gente não consegue chegar 100% dentro daquela ideologia. Às vezes a gente tem alguns entraves, algumas barreiras, por exemplo. Eu citei aqui para vocês, nem toda maternidade tem uma banheira para ofertar para vocês. E muitas pacientes têm o desejo e o sonho de parir na banheira, justamente porque elas acabam é, enxergando dentro de contextos de outras mulheres que passaram por esse processo e trouxeram a sua vivência para a internet. Mas a gente tenta chegar o mais perto possível. Então, se você já sabe mais ou menos o que você quer tentar de método no dia do seu trabalho de parto, já chega lá com uma ideia e aceitando o convite e a oferta da equipe assistencial, você já está com 90% do seu processo de trabalho de parto caminhado para que ele aconteça da forma mais redonda possível. Os outros 10% a gente vai correndo ali atrás, trazendo aquilo que a gente consegue inserir
dentro de cada contexto assistencial. Eu não falei com vocês aqui de alguns outros métodos que vocês perguntam bastante se de fato dão certo, se dão resultado, que são, por exemplo, utilizar o pente, o gelo que eu falei para vocês aqui, né? Ou mascar chiclete. Esses assuntos eu vou falar no próximo vídeo, então eu convido vocês a retornarem aqui na próxima quinta-feira, quando eu vou estar postando mais um vídeo falando sobre essa temática que vocês gostam tanto, que é o trabalho de parto e parto, e tentando descomplicar e ressignificar um pouquinho esse processo para vocês, tá bom? Por hoje é só, um grande beijo e tchau!